etc. Paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, nosso pastor Ariel, a irmã Keila e a todos os demais, e que a bênção do Senhor estenda-se a todos os seus familiares. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ler dois textos. Livro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 17. Todos encontraram? Amém. Leiamos. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Amém. Agora abramos no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. A epígrafe, o título, diz: A salvação é proclamada. Todos encontraram? Amém. Diz assim o texto: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Amém? Amém. A igreja viu que os dois textos são semelhantes, não é isso? Só que há uma grande diferença nesses dois textos, apesar da semelhança. Há algo que está aqui exposto no texto, em que no livro de Isaías nós lemos, mas quando Jesus repete esse texto, ele omite propositalmente um trecho dessa fala aqui. Jesus, lá em Lucas, ele não vai citar o dia da vingança do nosso Deus. Ele omite isso. Por que ele omite? Porque o ministério dele, inicialmente, não veio para julgar nem tomar vingança. O ministério de Jesus veio para anunciar a palavra aos pobres e contritos de coração, a dar liberdade, a salvar. Os irmãos entenderam essa colocação? Observe que tudo que Jesus diz, nós temos que estar atentos, porque a questão é que ontem nós falamos a respeito da tribulação, do arrebatamento, e a igreja saiu da terra. Mas durante esse período aqui na terra, dos 7 anos, que é a grande tribulação, um período totalmente terrível, que acontecerá coisas, haverá uma manifestação terrível, em que homens liderados, estarão totalmente com uma ação deliberada para o mal, em que Deus então vai conceder agora os seus juízos sobre
sobre a terra. Veja comigo, rapidamente, aí ainda no livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 32, que diz assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, e nos restantes que o Senhor chamar. Já no capítulo 3 está escrito assim: Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Aí no versículo 11 diz assim: Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. O versículo 14 diz: Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, e é no vale da decisão. Temos que entender que há algo muito sério a respeito de Deus. A Bíblia vai demonstrar que Deus ele é amor. A Bíblia vai demonstrar que Deus ele é benigno, é longânimo, é misericordioso e é tardio em irar-se. Mas a Bíblia também vai demonstrar que Deus ele é um Deus que faz justiça. Em dado momento ele vai dizer que minha é a vingança. Outro texto vai citar que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vejam comigo rapidamente no livro dos Salmos, Salmos de número 96, a partir do versículo 13, que diz assim: Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Meus amados, nós sabemos que João, o apóstolo João, quando foi lançado na ilha de Patmos, e lá ele estava, ele teve tremendas revelações, no qual escreveu posteriormente o livro do Apocalipse. E no capítulo 4, ele vai ser arrebatado e vai ser dito a ele as coisas que iriam acontecer, ou brevemente iriam acontecer. E ele vai descrever muitas coisas, e ele vai ter algumas visões e algumas revelações. Aqui ele vai ter, ao redor do trono, ele vai ver os 24 anciãos. Esses 24 anciãos são tidos como muitas questões de afirmações até um pouco infundadas. Alguns vão afirmar coisas que realmente não têm um fundamento bíblico, mas, segundo o que depreende-se da palavra de Deus, 24 anciãos são os 12 patriarcas do Antigo Testamento, mais os 12 apóstolos. Somando-se dá 24. Os patriarcas são quem? Os filhos de Jacó. Todos os filhos de Jacó. Os 12 patriarcas, assim como encontra-se no livro de Êxodo, no livro de Número, no qual até a própria veste sacerdotal vai ter um aparato aqui na frente, com 4 fileiras, com 3 pedras, simbolizando e totalizando 12, ou seja, para cada um da tribo de Israel, cada um dos filhos de Jacó. Então, 12 mais 12, 24. Há também a descrição aqui de 4 animais. Aqui é uma simbologia referindo-se a querubins. É como está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, a partir do versículo 10 em diante, e também no capítulo 10 do livro de Ezequiel, a respeito dessas 4 criaturas que são querubins. Então,
João, ele vendo toda essa descrição, notem que aqui vai dizer o seguinte, que todos eles louvavam ao Senhor, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas, quando olhamos no capítulo 6 do livro de Apocalipse, que já está indicando a abertura dos primeiros 6 selos, ou seja, já é o início de um juízo que virá acontecer sobre a face da terra, sobre toda a humanidade, todo ato de injustiça que acontece, tudo será prestado contas a Deus. E não será um momento muito fácil, não. Será momentos terríveis, no qual Jesus, ele quer que aqueles que creem em seu nome permaneçam fiéis para serem tirados desse momento terrível que acontecerá sobre a terra. Veja comigo aí, no primeiro versículo que diz, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Só que tem um detalhe importante. Esse cavaleiro que está nesse cavalo branco, alguns precipitadamente e sem examinar as escrituras bíblicas, fazem uma afirmação de que este aqui seria Jesus. Só que, observando o próprio texto, aqui está dito que a esse que está sobre esse cavalo branco, ele saiu para vencer. Ele ainda não é vencedor, ele saiu para vencer. Mas se nós voltarmos para o capítulo 5 de Apocalipse e olharmos o versículo 5, está escrito a respeito de Jesus o seguinte, que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Então veja essa grande diferença. Jesus, ele venceu, ele não vai vencer, diferentemente deste ser que ele vai sair para vencer. Isso aqui significa que se nós não tivermos não atentarmos para esses detalhes, seremos enganados e teremos interpretações errôneas e equivocadas. Isso aqui indica o quê? Engano, mentira. O segundo ser que está sobre o cavalo e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem, vem. E saiu outro cavalo, e era um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Observe que esse cavaleiro, ele representa a guerra e a morte, e são mortes violentas, que vai trazer muitas coisas terríveis sobre a terra. A tribulação será um período de morte e guerra. Veja ainda que um outro cavalo, que é o cavalo preto, diz assim, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, que estava sentado, tinha uma balança na mão. Veja que esse cavalo preto, que tem o seu cavaleiro, ele simboliza uma grande fome. E aqui eu faço um parêntese rapidamente. Observe que nos dias atuais, por conta dessa pandemia, observe como está uma situação terrível, tanto na área econômica, como também em outras áreas. Há muitas brigas, discussões, desempregos, muitos transtornos em todas as áreas. Isso tudo ainda não chega ao nível que será o tempo da grande tribulação sobre a terra. Continuando, João vê ainda aqui, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e
e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Então veja que vai ser um período em que acontecerá tanta violência desenfreada, haverá mortes, doenças terríveis, será um caos total. Mas, segundo o que depreende-se no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 13 em diante, quando a ira de Deus cair sobre a face da terra, muitos irão, em vez de clamar a Deus por misericórdia, eles irão blasfemar contra Deus e os habitantes do céu. E quem são esses habitantes do céu? A igreja que foi arrebatada pelo Senhor. É por isso que é importante perseverarmos na fé. Diga. Acho que da minha com os irmãos, tudo isso que o senhor está falando, esses acontecimentos, será no período da grande tribulação. A igreja não está mais aqui. A igreja não está mais aqui. Tudo isso já está acontecendo na grande tribulação. Tudo isso aqui já é o início desse período terrível que é a grande tribulação, e que essas situações elas vão aumentando gradativamente a um nível insuportável. Observe que, veja comigo rapidamente, para nós termos uma noção maior, veja comigo no capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14 de Apocalipse. A partir do versículo 6, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Observe que esta afirmação aqui é no tempo da grande tribulação. Mas veja comigo um detalhe. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 15, e também em Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando Jesus iniciou seu ministério terreno, ele chegou afirmando estas palavras: arrependei-vos, porque o fim está próximo. Isso dá a entender que Deus não vê o tempo como nós vemos. É o que estávamos discutindo ontem. O que para Deus ele pode fazer em 1000 anos, ele faz em um dia. E o que ele pode fazer em um dia, ele faz em 1000 anos. Só que Deus, ele estipulou, ele determinou todas as coisas. E tudo é realizado segundo a sua vontade permissiva. Nada foge ao seu controle. No entanto, Deus, como é misericordioso e longânimo, ele concede aos homens que venham a ouvir o conhecimento da verdade, que venham ouvir o caminho certo para seguir, para trilhar no que é certo e não no que é errado. Por quê? Porque ele sabe que se trilhar os caminhos errados, irão arcar com as consequências. E tem um detalhe: enquanto a pessoa está viva, ela tem condições de se arrepender, mas chegando a morrer, vai seguir-se o juízo. E uma vez morrendo e diante de Deus para prestar conta da sua vida, não mais terá pela frente um Deus amoroso, nem benigno, nem longânimo. Terá agora um Deus como juiz, e Deus julgará os atos dessa pessoa que fez aqui na terra. Então é algo para nós estarmos o quê? Ouvindo e guardando a palavra do Senhor em nossos corações. Porque o que importa não é chegar e fazer e todo mundo pular, gritar, não. Você tem que ouvir, entender e guardar a palavra. Por isso que Jesus, em algumas situações, ele disse: mas bem-aventurados são aqueles que guardam a palavra aonde? No coração. Tem que se guardar
a palavra, o ensinamento, para que nós venhamos a compreender os fatos. E no decorrer aqui do livro de Apocalipse, esse período da tribulação, já com um índice alto, aí tem um detalhe. Veja comigo rapidamente na Epístola aos Tessalonicenses, na primeira Epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 2, que diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Observe que quanto tempo durará o período da grande tribulação? 7 anos. Só que esses 7 anos, eles estão divididos entre 3 anos e meio de paz, de um governo atuante, perfeito, que solucionou os problemas e as necessidades mundiais, por um governante mundial. E quem é esse governante mundial? O anticristo, no qual o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai descrever como o homem do pecado, o filho da perdição, no qual o anticristo, para governar sobre a terra, ele não irá governar de qualquer maneira. Por quê? Observe que o que ocorreu durante o período da tentação em que Jesus sofreu do diabo no deserto, o diabo ofereceu a ele o quê? Poder, glória, o reino de todo o mundo. Só que Jesus recusou. E é este poder, é esta oferta que o diabo irá oferecer ao anticristo, como está descrito, veja no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Capítulo 13, a partir do versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o seu grande poderio. Quem é este dragão? Veja comigo no versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada quem? O diabo e Satanás, que foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse. Então veja aqui, Satanás ele irá oferecer isto ao anticristo. O anticristo irá receber. Aí, volta comigo para a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Volta comigo lá na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? De Satanás, com todo o poder, todo o prodígio, todo sinal de mentira. Então ele governará este mundo sob a tutela e orientação de quem? De Satanás, que é o pai da mentira. E então vai enganar todas as nações durante 3 anos e meio. Observe que o problema atual econômico, sociopolítico, todas essas questões aqui irão ser solucionadas no período da grande tribulação, para que esse governante por todo o mundo, e ele irá ser, e todos irão recebê-lo. Só que ele vai começar a instituir leis. Vai ter muitas situações em que ele vai oferecer, impor, e ninguém poderá rejeitar. A religião será tida por quem? Liderada por profeta. Porque será
o quê? Uma situação de ecumenismo, uma mistura de todas as religiões, todo mundo participando da mesma coisa. É como se pegasse várias frutas e colocasse no liquidificador, batesse, agora vai tomar. É uma mistura. Só que o cristianismo, nessa época aqui, é que vai ser o ponto diferencial. É por isso que os que ficarem irão ter muita dificuldade em crer, porque em quem nós vamos crer? Está tendo um milagre ali, mas é um sinal e prodígio de mentira. Como identificar? Como saber? Olhe que haverá muitas coisas, e Jesus admoestou a todos de tal maneira que surgirão falsos profetas, falsos cristos. E durante esse período da tribulação, aí alguém vai dizer: eis que o Cristo está ali, eis que o Cristo está acolá. Aí muitos vão crer, e Jesus disse: quando disserem estas coisas, não creiam, porque o Filho do Homem, o sinal dele será de um lugar para o outro. Porque a vinda visível de Jesus, aí agora é aquela aparição visível, para que todos vejam, dar-se-á no final da grande tribulação, justamente no período da guerra que é chamada de Armagedon, que vai ser dentro de uma região conhecida como Vale de Megido. É aonde irão todas as nações reunindo-se atacar a Israel. Só que para chegar até esse ponto, o que vai acontecer? O anticristo está governando perfeitamente durante quantos anos? 3 anos e meio, tudo de paz. E aí vem, haverá repentina destruição. Por quê? Porque o anticristo ele quererá ser adorado pelos judeus. Ele quererá ser recebido, aclamado como o próprio Deus. Por que esse desejo? Porque não é a vontade de Satanás de ser adorado. Isso estará no coração de um homem que estará totalmente envolto sob Satanás. E aí tem um detalhe importante, porque levanta-se muitas opiniões e questões de esse governante é o anticristo, aquele que é o anticristo, é esse, aquele. Nada disso. O anticristo não será nenhum gentio. O anticristo não será nenhum homem de outra região, a não ser de lá mesmo. Por quê? Primeiro, abram aí comigo o Evangelho de São João, capítulo 5, no versículo 43. Olhem o que Jesus tinha dito a respeito do anticristo. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaste. Outro vier em seu próprio nome, a esse vós aceitareis. Jesus já falou que o anticristo, quando vier, o povo de Israel irá receber. Só que para que o povo de Israel aceite, tem que ser alguém que conheça as leis dele. E aí agora a gente vai mergulhar um pouquinho em um detalhe. Gênesis, capítulo 49, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 49. Vamos ler aqui a partir do versículo 17. Gênesis, capítulo 49, versículo 17. Que diz assim: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Observe que este capítulo aqui são profecias dadas de Jacó para os seus filhos. E a respeito de Dan, ele vai dizer que ele será uma serpente, uma víbora, que fica à espreita no caminho. Só que, olha agora a diferença. Livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 22. Moisés, também fazendo referências a esses filhos de Jacó, a essas tribos, né, do qual originou essas tribos. Olha o versículo 22 do capítulo 33
Deuteronômio vai estar escrito: e de Dan disse. Dan é o quê? Um leãozinho. Mas lá não disse que é uma víbora? Agora já disse que é um leãozinho? Volta comigo para Gênesis capítulo 49, versículo 9. Gênesis 49, versículo 9. Olha aí o que está escrito. Judá é um... Meus amados, não pode haver dois leões. Um só é um leão. Isso significa que, primeiro, Satanás ele é imitador. O anticristo, ele irá imitar a Cristo. Ele irá enganar. Enquanto ele é o filho da perdição, Jesus é justo. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. O anticristo, ele irá realizar prodígios e sinais de mentira. Jesus Cristo operou sinais e milagres verdadeiros. Glória a Deus. Aleluia. Porque não pode haver duas verdades. Há uma só verdade. Então veja que o anticristo, ele virá da tribo de Dan. É por isso que o povo irá recebê-lo. E depois que ele for aclamado, o seu desejo de governar, de ser adorado, irá ser revelado. E aí o povo de Israel não vai aceitar isso, porque eles só adoram a Deus. E aí vai entrar uma questão. Quando então haver a rebelião, então o anticristo, totalmente agora desnorteado e chateado com essa situação, enfurecido, ele então vai atacar a quem? O povo de Israel, reunindo as nações para guerrear contra Israel. E aí vai ser uma coisa terrível. Observe que o povo então vai correr para onde? Para o muro das lamentações. E vão clamar por Jesus, ou por Deus, perdão. Vão clamar por Deus, vão clamar por livramento, naquela aflição terrível. E quando as forças militares estiverem próximas para destruir, achando que vai destruir, volta comigo aí para o livro de Zacarias, capítulo 14, livro do profeta Zacarias. Tem o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Zacarias antecede a Malaquias. Os irmãos encontraram? Amém? Então veja comigo aí no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, primeiramente. Observe que diz assim, a partir do versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Ou seja, haverá muitas mortes, muitas coisas, mas haverá um grupo que irá resistir, e eles continuarão clamando. E aí diz aqui: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. O que significa o que nós tínhamos lido ontem a respeito daquela revelação em João, no qual Jesus está, que eles queriam que se mudasse o que estava escrito em cima: Jesus Nazareno, rei dos judeus, que na verdade as iniciais do hebraico formam o tetragrama é o nome de Deus. E no capítulo 12 do livro de Zacarias, o que é que está escrito profeticamente? Que o povo, quando estivesse em apuros e clamando, olhando para os céus, eles veriam a quem manifestasse? Ao próprio Senhor, no qual disse: e olharão para mim a quem me transpassaram. Nesse momento terrível, o povo que rejeitou o seu Messias, que esteve na terra, na aflição, eles vão clamar. E nesse momento, o amor de Deus e a fidelidade dele ao seu povo, ele então aparecerá com grande poder e glória. Aleluia!
visão divina. E nesse momento, agora volta comigo para Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, está escrito assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, agora é Jesus, e um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se o quê? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí no versículo 13 diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então veja que isso aqui vai estar ligado com o capítulo 63 do livro do profeta Isaías, no qual profeticamente está escrito que no dia da vingança Deus sairá para julgar. E aí diz de uma maneira alegórica que as suas vestes estavam salpicadas de sangue. Deus é bom, mas Ele é justiça. E quando Ele opera, olha o que a palavra diz: operando eu, quem impedirá? Alguém escapará das mãos do Senhor? Não. Devemos temer a Deus. Devemos ter reverência pelo Senhor. Devemos compreender que nós somos pó e Ele é Deus. E somos dependentes dEle. Mas observe que essa situação aqui, nessa guerra no qual o Senhor vai intervir, continuando comigo no versículo 16, que diz assim, capítulo 19 ainda, no versículo 16: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi o anjo que estava no sol, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então veja que vai ser um massacre total. Ademais disto, ainda há um ponto fundamental que eu tinha até me passado aqui. Durante o período da grande tribulação, vai haver uma situação terrível. Veja comigo aí no capítulo 9 do livro do Apocalipse, capítulo 9, rapidamente. A partir do versículo 1, que diz assim: E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Observe que esses seres aqui são demônios terríveis que sairão do poço do abismo. Esses demônios são aqueles que na segunda epístola que escreveu São Pedro, no capítulo 2, versículo 4, estão enclausurados na parte mais baixa da terra, chamada de Tártaro. Porque existe uma região chamada Hades no grego, e no hebraico é chamado de Seol, que significa o mundo dos mortos. Só que essa região, conhecida como Tártaro, dentro de uma mitologia grega, do panteão grego, é chamado região dos titãs. Significa que esses anjos estão presos em repartições, porque eles têm um poder terrível de destruição. Estão aprisionados, mas serão soltos durante o período de tribulação. Agora observe o seguinte: a misericórdia de Deus, porque como gafanhotos eles irão agir dentro de um curto período de tempo.
tempo? 5 meses. Porque Deus é misericordioso, mesmo assim, para que os homens venham a sofrer os agravos e venham a se arrepender dos seus pecados. Mas a natureza humana caída, pecaminosa, eles não irão se arrepender, irão blasfemar. Então, uma coisa muito séria, meus amados. E são momentos terríveis que o Senhor quer nos livrar, quer nos tirar daqui. E observe que mesmo diante desses períodos, haverá uma pregação poderosa do Evangelho. Porque a Bíblia diz aqui, como nós tínhamos lido anteriormente, sobre o Evangelho eterno. Por que Evangelho eterno? Porque a palavra do Senhor, este Evangelho, quando foi anunciado pelo Senhor Jesus, vai até ao fim. E nisso, dentro desse período, mesmo com sinais e prodígios de mentiras do diabo, Deus levantará 2 testemunhas que pregarão a palavra com grande poder e intensidade. E aí, levanta-se algumas questões. Quem são essas 2 testemunhas? Veja comigo no capítulo 11 do livro do Apocalipse. Capítulo 11, a partir do versículo 5, que diz assim: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que só lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Observe que essas 2 testemunhas são 2 personagens que muitos fazem afirmações. Primeiro, alguns afirmam que tenha sido Enoque, que foi transladado lá no início do livro de Gênesis, no capítulo 5. Porque a Bíblia diz que está ordenado a todos os homens morrerem. Então, alguns entendem que Enoque não passou pela morte. Então, deve ser Enoque que vem para morrer. Outros afirmam que o outro homem, a outra testemunha, seria quem? Elias, pois Elias não morreu. Porque Elias não morreu, então, mesmo raciocínio, ele tem que passar pela morte. E outros afirmam que não é Enoque, mas sim Moisés, baseando-se nessa questão aqui de converter o sangue e por aí vai, fazendo uma alusão ou comparação a respeito dos milagres que foram realizados por Moisés no Egito. Só que temos que compreender o seguinte: tanto Enoque quanto Elias e Moisés, eles estão aonde? Estão com o Senhor. Primeiro, se estão com o Senhor, logicamente, eles estão com o corpo glorificado. E se estão com o corpo glorificado, eles não podem voltar a este mundo físico e tornar a passar pela morte. Os irmãos estão entendendo? Amém. Porque é o seguinte, não pode. Então, quem são essas 2 testemunhas? Veja comigo aqui no versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi o quê? Crucificado. Significa que essas 2 testemunhas serão 2 homens ou 2 mulheres, serão 2 crentes que Deus levantará durante esse período da tribulação para anunciar a palavra. Porque quando a Bíblia faz referência de que aonde o seu Senhor foi crucificado, significa que essas 2 testemunhas fazem parte do novo tempo da graça. Eles foram alcançados, eles crerão em Jesus, por isso eles serão mortos na própria praça da cidade aonde Jesus foi crucificado, que foi Jerusalém. Então não é nem Enoque, nem Elias e nem Moisés.
Moisés que tinha uma autoridade e uma intimidade com Deus extraordinária. Por que será necessário? Porque já vimos que o anticristo, ele terá também uma autoridade sobre sinais e milagres, baseando-se em quem? No diabo. Então Deus também vai combater da mesma maneira, dará poder a essas duas testemunhas. Só que essas duas testemunhas irão o quê? Morrer. Então já sabe que as duas testemunhas não são esses personagens, nem Elias, nem Enoque e nem Moisés. Amém? Amém. Essas duas testemunhas também não fazem parte da igreja que já foi arrebatada. Não. São pessoas que se convertem depois do arrebatamento, não é isso? Justamente. Essas duas testemunhas, como a nossa irmã Keila aqui levantou, serão pessoas que irão se converter durante esse período da grande tribulação, porque haverá pregação. Notemos que haverá 144 mil judeus que irão anunciar a palavra do Senhor. Observe que lá no livro de Isaías, no capítulo 10, a partir do versículo 20, há uma observação a respeito de que muitos que serão mortos, muitos que serão tragados pela morte e também muitos que não crerão, também haverá um número que irá crer no Senhor, e o Senhor irá tomar providência em cima disso, baseando-se em cima dessa promessa. Por quê? Porque a palavra do Senhor, como está descrito, veja comigo lá em Romanos, no capítulo 10, Epístola aos Romanos, no capítulo 10, está escrito algo seguinte: no versículo assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí, correndo mais um pouquinho aqui no versículo 16, diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, mesmo após o arrebatamento da igreja, haverá pregação, e muitos vão crer, como muitos também não vão crer. Só que há um grupo, um resíduo, que irá crer, ou seja, o remanescente de Israel, que vai ser salvo, então eles vão crer. Veja comigo aí, no capítulo 11 ainda de Romanos, versículo 5. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de maneira que a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Ou seja, os que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados. Volta aqui no capítulo 10 de Romanos, ainda no versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E aí, no capítulo 9, agora no versículo 30, diz assim: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. E quem é esta pedra? Jesus Cristo. É por isso que quando João disse que ele veio para o que eram os seus e os seus não o aceitaram, Deus não ficou indiferente com eles. Deus apenas diz que um povo que não me conhece, que somos nós, gentios, povos de outras nações, ao ouvir a palavra do Senhor e crer, é o que é chamado igreja. Só que a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás,
a pregar a palavra de Deus. E as coisas acontecendo até chegar no momento que eu já disse aqui anteriormente, que é o Armagedon, essa guerra terrível acontecer e com a morte de muitos. E aí, vamos ver aqui agora no capítulo 16 de Apocalipse, rapidamente, capítulo 16 do livro do Apocalipse, nós vamos ver aqui, capítulo 16, a partir do versículo 14, que diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, pegar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Aí o versículo 16 diz: e os convocaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Veja que aqui está observado que os demônios, eles vão influenciar esses homens pecaminosos, ímpios sobre a terra. Significa que, quando nós lemos a Epístola aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, que está escrito que todos aqueles que estão guiados pelo príncipe da potestade do mundo, que opera nos filhos da desobediência, quem é que opera? O próprio diabo, que está operando na pessoa, levando a pessoa a cometer muitas coisas terríveis. Só que a pessoa também não fica isenta dessa responsabilidade. Por quê? Porque ela tem o quê? Vontade. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, porque temos o poder de decidir em querer ou não querer. Só que, devido a esse mundo que está aqui nessas condições, totalmente desviado, afastado de Deus, não quer a Deus, está sofrendo os flagelos, a ira de Deus está caindo sobre a terra, porque Deus está trazendo o juízo sobre todos eles, e eles não se arrependem, e aí congregando ao povo de Israel, debaixo da liderança de um homem que eles acreditam, que eles idolatram, que eles adoram, no qual vai ser até colocado o seguinte: tem que me adorar, tem que me servir e tem que receber a minha marca, que é a marca da besta. Só que a respeito dessa marca da besta, como muitos têm questionado e colocado muitas coisas, temos que entender o seguinte, meus amados. A Bíblia diz assim, no capítulo 13, a partir do versículo 15. Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 15, que diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que para também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aí diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem e o seu número é 666. Primeiro, é o seguinte, que na antiguidade era muito comum se fazer o quê? O nome da pessoa para ocultar, escrevia-se por número, era um código. E aí muitos vão fazer cálculos a respeito de vários personagens históricos, como alguns imperadores e até algumas autoridades eclesiásticas de nossa época ou da época da era cristã, dizendo que esse seria o anticristo, porque se fizer a conta, essa soma aqui vai dar 666. Não podemos fazer essa afirmação de quem quer que seja. O anticristo virá da tribo de Dan. Qual será o seu nome? Não sabemos, porque não estaremos aqui. Glória a Deus. Glória. Irá porque ninguém que receber a marca não vai poder comprar e nem vender, porque será uma lei obrigatória receber este sinal.
sinal, esta marca, este controle. E podemos comprovar isso que a tecnologia está aí avançada, satélites, todo mundo, para onde quer que vá, está sendo rastreado. Isso significa que o anticristo terá controle sobre todas as pessoas. Essa imagem da besta que fala, trazendo para o nosso mundo tecnológico, nosso mundo moderno, simplesmente são hologramas que irão aparecer em muitos pontos para falar, porque os filmes que estão aí estão retratando mais ou menos o que virá a acontecer. Meus amados, a tecnologia está avançando, a ciência está crescendo, e no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, ele disse que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. E agora? As coisas estão acontecendo. Estamos vendo acontecer. E não podemos estar o quê? Não podemos estar sem vigiar e orar o tempo todo. Vai falar, pastor? Só para lembrar aqui algo que o senhor pode também estar falando com a igreja, é que, como eu falei da pergunta de Melton, ele perguntou se depois do arrebatamento da igreja haveria salvação. E o senhor já respondeu que há. Só que todos esses acontecimentos que o senhor está falando, do aparecimento do anticristo, vai ser da grande tribulação, quando a igreja não estiver aqui. Então esse homem iníquo vai estar dominando. Anticristo, porque é anti-Deus. Ele se coloca tudo contra Deus. E ele vai reunir os exércitos da terra, das nações da terra do dia de hoje. Quando fala de reis presidentes, Estados Unidos, Brasil, para guerrear contra Israel. Obrigado. Para fazer a grande batalha do Armagedon. Israel tomará Deus e receberá o livramento. Mas o que você entender assim e analisar o que está vendo é que a Bíblia não está falando agora de Moisés, de coisa passada, do Mar Vermelho que passou. A Bíblia está falando de coisa do nosso tempo. E para acontecer, basta a igreja sair da terra, acontecer o arrebatamento, para que todas as situações que o Senhor está impondo, falando, expondo, ela venha acontecer. E que também o que dá a entender que a hoje a salvação, a gente tem liberdade de entrar na igreja, assistir culto. Agora, com o anticristo dominando o prédio do mar, com o número da besta, como o senhor falou aí, para comprar ou não, precisa ter o número, né? Então não vai ser uma salvação fácil. Não vai ser aquela coisa, agora no futuro arrebatamento, mas eu vou na grande tribulação. Não. Jesus, o senhor falou, como Jesus disse, que nunca houve dias. E também nunca haverá. E olha que o mundo já passou pela Segunda Guerra Mundial, onde 50 milhões de pessoas morreram. O mundo está passando pelo Covid, onde várias pessoas têm morrido. Mas Jesus disse que nunca houve dias igual aquele, nem haverá. Então, será que algum crente vai optar em não querer subir no arrebatamento para ficar na grande tribulação, a segunda chance? E observe o seguinte, que a imposição autoritária, arbitrária do anticristo vai ser terrível. A perseguição vai ser grande. No tempo da tribulação não vai haver isso aqui não. Pessoas escondidas, vai ser tempos de desespero. E sem contar o seguinte, a operação demoníaca oprimindo, as pessoas sentirão como se fosse física a presença do demônio do seu lado. A opressão, o tormento, a aflição que será. Então não será momentos fáceis. Então é por isso que é importante estarmos nos pés de Jesus para sermos levados daqui. Glória a Deus. Então, para finalizar aqui sobre o Armagedon, nessa batalha, quando Jesus intervir, ele então, capítulo 19, versículo 20, está escrito que a besta que foi presa, e com ela um falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, estes dois fossem lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos. Agora tem um detalhe que eu vou abrir aqui um parêntese rapidamente. Primeiro, as pessoas que estão morrendo, os que morreram antes e morrer lá fora, por exemplo,
uma irmã me fez uma pergunta mais cedo, por telefone. As pessoas antigamente, elas morriam e iam para um determinado lugar, chamado em hebraico Seol e em grego Hades. Era a mesma região aqui. Só havia um diferencial, havia um abismo. Aqueles que ficavam na parte dos justos e ficavam na parte dos injustos. Seol é apenas um lugar, englobando tudo. Havia só uma separação. Tanto que no Antigo Testamento é chamado de terra da escuridão, mundo dos mortos, região da sombra da morte, como está descrito no livro de Jó. O que aconteceu então? Jesus, ao falar sobre esse fato, no livro de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 em diante, ele vai falar a verdade, porque ele vai iniciar o fato com o verbo haver, de existir. Ele diz, ora, havia, então ele vai falar o fato. Só que ao mesmo tempo que ele conta esse fato, pela compreensão humana ainda não ser perfeita, ele então vai fazer uma ilustração, algo alegórico dentro de uma verdade. Ele aí vai citar que morreu o rico, morreu Lázaro, morreu essa situação, e que a Lázaro foi dito e foi levado pelos anjos. Só que tem um detalhe: Deus fez o homem da onde? Do pó da terra. E soprou no homem o Espírito. O Espírito entra no homem, gera o quê? A alma. Então o homem se tornou um ser vivente. No livro de Eclesiastes, no capítulo 11, está descrito que ao homem, quando morre, ele volta para onde? O pó da terra. O Espírito volta para onde? Para Deus, que foi Deus que deu. Então, o que vai sobreviver? A alma. E o que é a alma? Nós mesmos, com as nossas faculdades mentais, pensamentos, lembranças, memórias, sentimentos, caráter, personalidade. É isso que sobrevive. E aí vai ter que sobreviver para estar ou no reino dos céus ou no inferno. Nessa questão, antes de Jesus vir, todos estavam em um só lugar. Se obedecesse às leis de Deus, tudo aquele protocolo no Antigo Testamento, estava salvo. Mas se não, estava condenado. Mas Jesus, ao vir, ele mudou essa situação. De que maneira? Em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, é escrito que ele, ao morrer, ele desceu às partes mais baixas da onde? Da terra. Ao descer, veja comigo aqui rapidamente na epístola que escreveu Pedro. Vamos ver isso aqui na primeira epístola. Perto de Apocalipse. Primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo 3, no versículo 19. Que diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Espírito aqui são pessoas que estavam aprisionadas. Só que alguns, erroneamente, aí é que cria-se uma doutrina de que mesmo depois da morte, Jesus foi e pregou o Evangelho para essas pessoas que estavam lá. Só que não é, não. A palavra aqui pregar, aí dentro do original grego, há uma palavra chamada querisso, que significa proclamar, anunciar a sua vitória. O que Jesus fez foi, ao descer a essa região, ele apenas proclamou a sua vitória. Por quê? Porque a vinda de Jesus, todos no Antigo Testamento tinham conhecimento através dos profetas. Era anunciado. Todos teriam que ter o conhecimento sobre o Messias que viria um dia. Então Jesus proclamou essa sua vitória. E Jesus, ao ressuscitar, ele então leva consigo toda essa multidão que estava na região do Seol ou Hades, mas que estava na parte dos justos. Porque ao levar essa multidão, os ímpios, desde Caim até aquele daquela época, continuam lá. Até hoje, os que
pecados, que morrem sem salvação, estão nessa região Hades, lá em tormento. E o que é que está lá? A própria alma da pessoa, porque o corpo está em pó. Está lá, sofrendo. Só que tem um detalhe, Jesus ao ressuscitar, ele então leva consigo uma grande multidão. E é aí que, quando ele entra no reino dos céus, o Salmo de número 24, quem é que vai entrando aí? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Jesus adentra no reino celestial com toda essa multidão. Aleluia. E aí inaugura o quê? Que semelhantemente, no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, Paulo, ele vai ser Espírito, e ao ver o paraíso, ele não vai descrever, porque não foi autorizado de tanta glória. Semelhante o que João fez em Apocalipse, que ao ver a cidade maravilhosa, a cidade bela, a cidade celestial, ele vai descrever como ruas de ouro, mar de cristal, porque na verdade é uma glória esplêndida que João ele vai trazer essa leitura para que nós venhamos a ter uma noção, porque a glória é muita glória, tanto que lá não vai ter a necessidade do sol, porque a própria glória de Deus iluminará tudo. Aleluia. Agora, como nós que somos salvos também estaremos com corpos glorificados, também iremos o quê? Refletir a glória do Senhor. Um reflete a glória do outro, por quê? Porque todos são um em Jesus. Glória a Deus. Não foi isso que ele disse lá em João? Então acontece que, ao ser lançado no lago de fogo e enxofre, é o destino final, porque esse inferno não é o destino ainda, é um inferno prisão para as almas. E aí agora um assunto puxa outro rapidamente, é que como haverá o arrebatamento? Primeiro, nós que ficarmos vivos, não abrir e fechar vivos, mas os irmãos que morreram antes de nós, eles estarão o quê? Já ressuscitados com o Senhor nas nuvens, com o corpo glorificado. Só que Jesus, certa vez, disse que ali, quando forem lançados nas trevas exteriores, haverá choro e ranger de dentes. Mas alma não tem dente. Jesus está se referindo, ele está se referindo ao lago de fogo e enxofre, em que, após essa questão aqui que nós vamos abranger, só vou dar um parênteses para a gente compreender sobre isso, fim da guerra do Armagedon, ele pega a besta e o falso profeta lança onde? No lago de fogo e enxofre. Os demais morreram e são sepultados, já foram coados, estão lá. Aí no final da guerra do Armagedon, Jesus vai instituir o quê? O milênio. E por que o milênio? O milênio para cumprir o que se está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 6, que fala que haverá um reino de justiça e de paz, de toda a perfeição, também cumprindo o que o profeta Jeremias profetizou no capítulo 23, que era um reino de justiça, de paz. Então isso tinha que se cumprir, e o milênio será instituído na terra logo após a guerra do Armagedon. E quem estará no milênio? Primeiro, a igreja, que somos nós, desceremos dos céus para estar com o Senhor nessa terra. Os justos do Antigo Testamento, todos aqueles justos estarão com o Senhor. E também todos aqueles que se converteram, que receberam ao Senhor durante o período da tribulação. Só que no milênio não haverá nenhum ímpio. Mas tem um detalhe: durante o milênio, no final do milênio, haverá Gog e Magog. É um nome simbólico para se referir às nações que irão se voltar contra o Senhor. Só que observe um detalhe: se é um reino de
paz, um reino de perfeição, um reino justo, por que então se rebelar contra o Senhor? Quantos anos será o reino milenial? 1000 anos. Observe que a morte no livro do profeta 65 diz que aquele que morrer com 100 anos de idade será como se fosse uma criança, porque haverá uma longevidade, haverá uma extensão de vida, mas haverá mortes. Só que haverá também o quê? Nascimento. Então, veja como é um detalhe. A natureza pecaminosa é terrível. O que eu disse ontem em Jeremias capítulo 17, no versículo 9, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus. Veja que as pessoas que nascerem durante o milênio, durante um período, irão se revoltar contra o Senhor. De que maneira? Porque na guerra do Armagedon, no final, o diabo será aprisionado. Ele será aprisionado no abismo. O anjo descerá e o prenderá. Prendeu o diabo. Só que no final do milênio o diabo será solto. E ao ser solto, ele utilizará um poder de persuasão para persuadir essas pessoas a se revoltarem contra o Senhor Jesus. Depois do arrebatamento, você explicou que todos nós vamos receber o corpo glorioso. Não vamos estar mais na matéria corruptível. Então, se não vamos mais estar na matéria corruptível, quando a igreja voltar para a terra, para o período do milênio, seremos humanos novamente? Para ter filhos, para, como você falou, morrer, nascer? Como é que vai ser isso? Por isso que é bom, abram aí em Apocalipse capítulo 20, por isso que é muito bom que há momento de pular, há momento de sentar, há momento de gritar, há momento de falar. Veja comigo, Apocalipse capítulo 20, vamos ler com atenção, capítulo 7 em diante. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em quê? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o quê? E a cidade amada. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 39. Livro do profeta Ezequiel. Veja comigo lá. Ezequiel, capítulo 38 primeiro capítulo 38 de Ezequiel, no versículo 8, que isso aqui é uma profecia, né? A Bíblia ela se completa. A partir do versículo 8 que diz assim, vou repetir, Ezequiel capítulo 38, versículo 8 em diante. Depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão que seguramente. Certo? Então agora venha comigo rapidamente para o capítulo 39. Capítulo 39. No versículo... a partir do versículo 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo, e te darão por pasto, e sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Observe o seguinte, esse capítulo todo aqui, não temos tempo hábil para ler todos. Observe que aqui está se referindo sobre uma cidade, uma aldeia não murada. O versículo
Subirei contra a terra das aldeias não muradas, e virei contra os que estão que habitam seguros, todos eles habitam seguro e não têm ferrolho nem portas. O que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, que Satanás ele irá juntar um grande exército para se dirigir aqui região ao arraial dos santos. Significa que nós que tivermos sido arrebatados, estaremos em um determinado local, separado dos demais. Agora, as pessoas que sobreviveram ao Armagedon, convertidas pelo Senhor, essas pessoas ainda são humanas, elas não passaram pelo processo de transformação de corpo. Só que é por isso que vai haver morte, porque elas irão passar, vão viver o milênio durante o período. Mas elas geraram filhos, e filhos e filhos, e filhos e filhos e filhos e filhos. Então, essas pessoas que forem nascendo, vai ser uma nova população, que aí estarão suscetíveis ao engano de Satanás. Isso significa que a natureza humana, ela é caída e o poder do pecado é terrível. Quem pode vencer o pecado? Aquele que está em Cristo Jesus. Porque nós vencemos não por nossas forças, mas porque Jesus está em nós. Porque a nossa vitória é a nossa fé no Senhor. E mesmo que nós venhamos a tropeçar, o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. E no momento que nós vamos nos aproximando do Senhor, que vamos buscando a Ele, a gente vai enxergando em nós mesmos os erros e os defeitos que precisam ser tirados. Então nós vamos sendo o quê? Purificados, santificados. Então são essas pessoas que irão sofrer a influência de Satanás e não a igreja, porque estará o quê? Um corpo glorificado, não pode mais relacionar-se intimamente, não pode mais gerar filhos e também não pode mais morrer. Então está isenta. É por isso que aqui diz que eles irão cercar o arraial, a região aonde estaremos com o Senhor. E aí vai haver a intervenção do Senhor, que derramará fogo do céu e devorará todos eles. E aí diz que o Senhor pegará o diabo e lançará no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e lá vão ficar em tormento eternamente. Salvo que, quando Jesus, no seu ministério terreno, quando ele adentrou e se aproximou de uma região de Gadara ou de Gerasa, como alguns queiram, observe que o endemoniado disse: vieste nos atormentar antes do tempo. Olha o que ele disse: antes do tempo. Enganemos que Jesus tinha dito em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Se é um lugar de tormento para seres espirituais, imagine que não é um lugar fácil. E então todos que forem para lá, não é que Deus vai lançar, mas eles serão lançados lá por conta de seus próprios pecados, de suas atitudes, porque não se arrependeram para terem o perdão do Senhor. Primeiro, a irmã Lívia, diga. Desculpa, eu sei que o senhor já está bem avançado, que eu vou perguntar agora, mas é porque eu li a apostila um pouco e fiquei com uma certa dúvida no que o senhor falou no instante. Porque em Mateus 17:11 fala que afirma que um das testemunhas, as duas testemunhas que irão pregar após o arrebatamento na tribulação, ela é Elias, uma delas é Elias, e eu não entendi. Aonde está escrito? É Mateus 17:11. Mateus, capítulo 17, versículo 11. Observe o seguinte: essa profecia aí não está se referindo a Elias. Não.
É uma questão aqui que engloba João Batista, que ao terminar eu lhe explico, tá bom, minha querida? Porque isso aqui tem a ver com o capítulo 14, o capítulo 9 e outras passagens de outros evangelhos. Se for até aqui, por causa do tempo, tá bom, minha querida? Mas eu explico a você. Você não vai sair com essa dúvida não. Que aqui não está dizendo a respeito do final dos tempos não, tá bom? Aqui está se referindo a uma outra situação no qual questionaram a autoridade de João Batista. Tá bom, minha querida? Eu explico a você, viu? Quando terminar. Então, voltando aqui. Então, ao terminar essa situação aqui, lançar o diabo no lago de fogo e enxofre, acontece que tudo então estará o quê? Terminado. E o Senhor, veja aí agora, Apocalipse capítulo 20, volta aqui comigo que agora vai ter a questão do julgamento, né? Que diz assim, o juízo final, capítulo 20, versículo 11, que diz: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o que? O da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados todos eles. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observe que no juízo final, então, o Senhor vai instituir o grande trono branco. Aí tem um detalhe importante, que alguns erroneamente afirmam que nós, a igreja, iremos também ser julgados e ser absolvidos. Primeiro, já fomos justificados. É por isso que a Bíblia diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não há. Nós aqui, dentro do julgamento, existe o quê? As testemunhas. Nós apenas assistiremos a esse fato, porque já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Agora, quem será julgado? Aí é que vem a questão dos que morreram desde Caim até o último da guerra de Gog e Magog, serão agora ressuscitados, porque vai vir o seu corpo, vai se unir à sua alma e apresentarão agora diante do trono branco e serão julgados por tudo que está escrito nos livros. E todos os pecados ocultos, tudo aquilo mais obsceno, mais inescrupuloso, tudo aquilo absurdo que a pessoa fez e que pensou, será prestado conta a ti. O desespero dessas pessoas, as traições, as coisas mais horrendas que foram feitas porque eu, o pastor Eliel, ou qualquer um aqui, não pode ver, não pode saber, mas Deus está vendo, Deus sabe, e tudo é anotado, nada passará despercebido diante do juízo de Deus. É por isso que em Mateus capítulo 25 está descrito uma coisa: e o Senhor separará. Com Deus não se brinca. Jesus, ele é amor, mas também ele é leão. E aí vai ser julgado. E observe que são o quê? No plural, livros. Mas só há um livro no singular, que é o livro da vida, no qual todos aqueles, eu e todos vocês, que recebemos a Jesus como o único, suficiente e eterno Salvador, os nossos nomes estão escritos lá, e não entraremos em condenação, porque Jesus Cristo nos redimiu. E aí tem outro detalhe: ao ser lançado no lago de fogo e enxofre, todos esses, aí vai o quê? Haver o choro, o ranger de dente, desespero, e aí agora já era, não tem mais como revogar, não tem mais como mudar esse destino. É por isso que Deus, ele quer que todos os homens
serem salvos, porque Deus, Ele ama e quer salvar, mas também Ele não pode violar um princípio, que é o juízo e a justiça. Aí até mesmo o Hades, esse inferno aqui já é o Hades, que essa região vai ser lançada dentro do lago de fogo e enxofre, e lá ficarão em tormentos eternamente. Mas os salvos, veja comigo no capítulo 21 aí agora, versículo 2, já estou finalizando. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, o quê? Para o seu? Volta comigo, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7, que é importante a gente pegar, eu disse que tem que pegar o contexto, né? Lá em Apocalipse 21 diz o quê? Uma esposa ataviada para o seu marido. Agora aqui diz, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que Cristo e a igreja, né, aí a igreja está tida como noiva, mas aqui é como esposa. Por quê? Porque agora o casamento, por assim dizer. E para a concretização disso aqui, também inclui não somente a igreja, mas todos aqueles que, mesmo com dificuldade, foram salvos durante a tribulação. Está vendo aí agora a junção? E aí depois que haver essa junção, todos estarão aonde? Na cidade celestial, a nova Jerusalém. E aqui tem um detalhe no versículo 4 do capítulo 21, que diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Veja, meu irmão, que essas lágrimas aqui não são de tristeza. Primeiro, como nós sofremos aqui tanta angústia, tanta perseguição, tanta coisa, quando chegar nesse momento aqui, meus amados, que estivermos com o Senhor, é uma alegria indescritível, que aí João utiliza de uma palavra para dar a entender o nível de felicidade. Quando duas pessoas, uma está em um lugar, outra está na outra, cadê fulano? Será tanto tempo que eu não vejo? Quando se encontram, essas pessoas se abraçam e choram e se alegram. É uma alegria muito grande. Então a felicidade será o quê? Total. E aí, para finalizar, ele diz assim, versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está o quê? Cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Glória a Deus. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, que nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. E se somos filhos, logo somos co-herdeiros. Olha aqui o cumprimento. Meus amados, continue perseverando no caminho. Tem dificuldade? Confesse ao Senhor, Ele dará graça, Ele dará força para que você possa vencer, para estar livre desse terrível momento que há de vir sobre a terra. Amém? Nosso pastor Eliel. Deus abençoe.